Jesus esteja onde nós estivermos, nas nossas mentes, no nosso coração. O trecho do Evangelho que nós vamos refletir hoje trata-se de uma mensagem de São João Maria Vianney, ou também conhecido Cura de Ars, que foi um religioso, um pároco, hoje considerado um santo, que tem um exemplo assim de vida fantástico, de uma vida de dedicação, de muita dedicação aos necessitados. Ele passava assim horas e horas em oração pelos fiéis para que esses alcançassem a redenção, além de auxiliar os doentes e aqueles que estavam na miséria, né? Ele chegou a doar toda a sua herança para os pobres, para os necessitados. E não demorou muito tempo para que a cidade de Ars, na França, ficasse conhecida como um hospital de almas, né? De tantas pessoas que iam ali buscar o auxílio desse irmão tão dedicado. E essa mensagem é ele conversando, passando uma orientação para uma mulher, né, que havia acabado de perder a visão, né? Imagina nós nessa situação. Ela tinha acabado de ficar cega. E aí ele diz o seguinte para ela, né? Minha pobre criança, né? Nós podemos fazer de conta que ele está falando conosco, mas ele diz assim com ela, a ela: minha pobre criança, ore e espere. Não sei fazer milagres. Todas as curas, tudo que pude fazer foi por conta da vontade de Deus, nosso Pai. Então, através dessa fala de São João, nós percebemos a importância de utilizarmos a ferramenta da oração, de orarmos, de estabelecermos essa conexão com o nosso Pai e de esperarmos, porque nem sempre as situações que nós estamos vivendo, as doenças, as dificuldades materiais, os problemas, vão se resolver no momento que nós queremos. Nem sempre é no nosso tempo, né? Mas que tudo vem de Deus. Então todas as curas, sejam físicas, emocionais, espirituais, vêm do nosso Pai. E nós devemos nos submeter à sua vontade, que é soberana e é para o nosso bem, né? É para a nossa felicidade. Então está tudo certo, está tudo dentro dos planos de Deus. E através da oração nós pedimos essa compreensão, essa aceitação e a força para a gente lidar com as situações. E o Cura de Ars, ele diz para a gente orar, rogar a Deus quando nós estivermos em aflições. Mas ele explica para nós a forma como nós devemos orar. E ele diz assim, né? Nós devemos pedir a cura do nosso corpo físico? Sim, mas principalmente a cura da nossa alma, da nossa transformação moral. Porque o corpo físico, ele vai refletir as imperfeições do nosso espírito. Então, é nós pedirmos a Deus força para superarmos os nossos defeitos, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, para alcançarmos as virtudes. É isso que nós devemos pedir. Não adianta nós pedirmos o enriquecimento material. Não adianta pedirmos para Deus, Deus, tire esse problema da minha vida, porque o problema está ali cumprindo uma função para nossa evolução, para o nosso aprendizado. Mas se nós pedirmos com sinceridade, com fé, a nossa mudança moral, a mudança dos nossos pensamentos, que Ele nos ajude a mudar os nossos sentimentos, a adquirir as virtudes da paciência em relação a situações que não são como nós queremos, a paciência para aceitarmos aquelas pessoas difíceis da nossa caminhada, a compreensão dos erros alheios, assim como nós queremos também ser compreendidos, né? A força para perdoarmos o nosso irmão, porque nós também erramos, nós também precisamos de perdão, de retirarmos do nosso coração a mágoa, o ressentimento. Se nós pedirmos isso,
nós seremos amparados. O plano espiritual, os benfeitores, vêm nos trazer a força e a coragem por conta de nós reconhecermos a necessidade das nossas mudanças interiores, né? Da nossa mudança moral. Então, e São João vai se referindo a essa irmã que havia acabado de perder a visão, dizendo a ela para orar, para esperar, e que bem-aventurados são aqueles que são cegos. Ou seja, o que ele quer dizer expandindo essa fala, né? De que toda situação, toda dificuldade que nós vivemos, ela vai resultar num bem, em algo que vai nos auxiliar e vai nos fortalecer. Então, e aí ele diz ainda, né? O olho aberto ainda, ele está muito propício, ele faz com que a alma esteja muito propícia a falir. Porque a forma como a gente olha, né? Ele nos traz essa reflexão. Como nós estamos olhando as situações e as pessoas? Será que nós estamos olhando só os defeitos, aquilo que as pessoas não fazem, as suas imperfeições? Ou estamos olhando as suas habilidades, as coisas boas? Como nós estamos olhando a nossa vida? Na perspectiva das frustrações, daquilo que a gente não conseguiu? Ou na perspectiva daquilo que a gente pode semear, das possibilidades futuras, das conquistas que nós podemos alcançar através das ações do momento presente. Enfim, ele traz para a gente essa reflexão de como nós estamos nos olhando. Será que estamos nos olhando como vítimas ou como um ser pleno de potencialidades, né? De que desde o momento que fomos criados na nossa consciência está impresso ali as sementes, as virtudes eternas. Então a coragem, a força, o amor, a alegria, o otimismo, a esperança já está dentro de nós. Então, aos poucos nós vamos desenvolvendo. E tem uma historinha que nos ajuda um pouco a compreender essa questão, né, das nossas virtudes. Existe um espelho que estava amarelado, enferrujado, estava muito triste porque ele tinha algumas ondulações em sua superfície e ele não conseguia refletir as belezas da vida. E ele vai sendo transferido de casa em casa, sempre com essa sensação de ser inadequado, de ser impotente, de não conseguir fazer aquilo pela qual ele tinha sido criado. Até que um belo dia, ele percebe que ele está refletindo um belo pássaro. E nisso, um sentimento de alegria e de gratidão emerge dentro dele e ele começa a se reconectar novamente com a sua essência, com o seu propósito. E aí, a partir daquele dia, todas as imagens que ele vai refletindo, ele começa a focar naquelas que são belas, nas imagens lindas. E ele deixa de lado aquilo que ele não consegue, aquilo que não acontece como ele gostaria, o que é ruim, o que é negativo. E ele passa a focar no positivo. E a partir, então, dessa ideia, desse propósito de servir e de ser cada dia melhor, de ser um novo espelho, ele encontra a paz e a felicidade. Porque ele aprendeu a se conectar com a sua essência e com o seu propósito. Aprendeu a agradecer e ver as coisas boas da vida. Aprendeu a enxergar melhor. Então, que nós possamos pedir a Deus muita força para que a gente possa enxergar o lado bom da vida, enxergar a nossa força, as coisas boas que existem dentro de nós. Que assim seja. Graças a Deus.